Vamos então, gente, para a última parte aqui do nosso videozinho sobre o texto científico, né? Vou falar um pouco para você sobre o meu texto científico, né? Sobre os meus textos científicos. Durante o período de faculdade, especialização e mestrado, eu produzi alguns textos científicos, né? A maioria deles na área todos eles nas áreas de cinema, de educação e comunicação, né? Sempre uma área, né, uma com a outra. Textos que produzi até com os alunos mesmo aí. Esses textos científicos, gente, eles têm, né, quando você faz uma pesquisa, ela pode ser tanto para satisfação pessoal sua, né, para você descobrir algo para você, ou para ser divulgado também. A maioria dos textos científicos, eles têm o cunho de ser divulgado, né, então tem como objetivo, né, que o resultado deles, né, daquele processo científico, né, o resultado daquela investigação científica, seja divulgado, né, para outros, né, que outras pessoas tenham acesso, né, que o texto científico transforme-se em um texto informativo, né? Então, independente do tema, independente da área, né? Então, esses textos, né, eles são divulgados, eles são publicados, né, em artigos, em congressos, em colóquios, em simpósios, né, em eventos científicos, né? São textos científicos para eventos científicos, né, claro. E na minha dissertação de mestrado, eu optei por um tema, né, e estudei e fui pesquisar, né, sobre aquele tema. Eu sou fã, né, incondicional de J.R.R. Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis. Tem todos os livros dele lançados no Brasil. Você está vendo os posterzinhos ali do Senhor dos Anéis ali atrás. Então, eu tenho os filmes, né, tudo mais. E aí, como o meu mestrado falava sobre linguagem e tecnologia, eu sempre fui um admirador também dos efeitos especiais, eu quis estudar os personagens digitais, né, dentro dessa obra, né, dentro dos filmes, qual que era o papel desses personagens digitais. Eu fui estudar isso, né, minha pesquisa foi em cima disso. Qual seria a minha justificativa, né? Eu sou fã de efeitos especiais, né? E pelo fato dos filmes estarem tendo muito personagem digital, eu quero estudar a importância desses personagens, né, para dentro das narrativas. O Senhor dos Anéis tem personagem digital, o Hobbit tem, Harry Potter tem nem sei quantos, né? Então, assim, é um personagem em ascensão, né? A maioria dos filmes hoje em dia, né, tem um personagem digital. Até aquele ursinho Pooh lá, a história de Chris Robin, lá tem o Pooh lá, que ele é digital, né? Então, assim, eu quis estudar isso, né? A presença do personagem digital dentro das narrativas. Se faz diferença aquele personagem ser digital ou se ele ser um humano maquiado, né? Um bonequinho, um animatrônico, né? Se isso fazia diferença ou não. E a minha justificativa foi essa, né? Meu objetivo, né, é uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas eu vou mandar um folhetinho aí para vocês falando sobre o passo a passo, né? Que depois da justificativa, você tem um objetivo. Qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era estudar os personagens dentro da narrativa do Senhor dos Anéis, os personagens digitais dentro da narrativa do Senhor dos Anéis, né? Qual que era a minha hipótese? A minha hipótese era de que a narrativa, né, a história presente dentro do Senhor dos Anéis, não seria possível sem a presença desses personagens digitais, né? Se eles fossem de carne e osso, só animatrônico, não existiria a história, não existiria o filme, né? E por isso aí eu já meio que me enrolei minha vida, né? Porque o cinema é cinema mesmo antes da criação do computador, né? Desde a época de filmes preto e brancos já existiam, né? Já existia um cinema, né? Já existia filme com criaturas e bichos extraordinários, mesmo sem o computador. Então essa hipótese minha já era furada, mas mesmo assim eu embarquei nela, né? E qual que foi a minha metodologia? Eu estudei autores, né? Fiz um levantamento bibliográfico, estudei autores que falavam sobre efeitos especiais, né? Sobre imagem digital no cinema, e etc e tal. E fui fazer também uma análise fílmica. Por quê? Porque eu tinha que identificar dentro dos filmes quais eram os personagens digitais que haviam ali, né, que tinham dentro daquela história. Então eu vi 12 horas de filme, que na minha análise foi feita dentro dos filmes estendidos. Então assim, eu acabei fazendo 12 horas vendo, né, fazendo uma análise de 12 horas de filme, e acabei selecionando, descobri esses personagens, né, mas ao fim das contas, né, quando eu fiz a análise, descobri, a minha metodologia foi pesquisa bibliográfica e uma análise fílmica, né.
Aí quando eu fui fazer minha análise, ó, descobri esse personagem digital, esse. Esse faz essa função, essa função, essa função, essa função. Só que quando eu fui analisar isso, né, eu percebi, né, que o cinema é cinema mesmo sem computador. Então, se os personagens digitais que estão ali, mesmo se eles fossem de carne e osso maquiado, né, mesmo se o Gollum, né, aquele bichinho lá, se ele fosse um cara maquiado, a narrativa existiria da mesma forma. Né? Às vezes, ela não existiria tão crível, né? Só que essa questão de crer, né, no efeito especial, ela é muito subjetiva, né? Ela não é concreta. O que é subjetividade? Né? É algo que está em você, né? A subjetividade varia com sua sua visão de mundo, né? Com sua carga, bagagem cultural. Então, às vezes, alguma coisa que convence você não me convence. Então, assim, eu acabei não comprovando a minha hipótese. Tá? A narrativa ali ela existiria mesmo se o efeito não fosse criado pelo computador. Tá? Então eu acabei não refutando, mas isso serviu para mim, né, para ver que o personagem digital ele tem uma certa força, mas que ele não é tão necessário assim. Que a gente vê hoje os filmes cheios de efeito especial, né, onde o efeito é a narrativa, né, e nem sempre tem que ser assim. Tá? A história deve ser mais importante do que o efeito especial. É isso que eu comprovo na minha dissertação de mestrado, no meu texto científico de mestrado. Né? O Cats, inclusive, está aí, né? Foi o maior fracasso do ano passado, aquele dos gatinhos lá, todo digital, mas que foi um fracasso, só tem efeito especial, não tem história nenhuma. É o que o povo tudo reclamou. Né? Estão fazendo vídeo até hoje falando de Cats. Enfim, né, dos gatos. Enfim, né, a minha pesquisa foi em cima disso. E eu acabei não comprovando o que eu queria, mas não teve problema. Eu acabei achando outros aspectos relevantes, né, na minha pesquisa. Então, assim, foi só uma explanação básica, né, do meu trabalho. Eu vou mandar para vocês, né, um roteiro de pesquisa. Né? Essa semana vocês vão pensar no que vocês querem pesquisar, o que vocês vão fazer. Aí na outra segunda-feira, né, na segunda-feira que vem, vocês vão me mandar esse roteiro preenchido, né? Aí na outra semana vocês vão fazer essa pesquisa. Tá? E na aula, que vai ser pelo Zoom, vocês vão me apresentar os dados dessa pesquisa. Cada um vai ter a sua parte. Porque na apostila fala que esse trabalho deve ser apresentado. Né? E deve mesmo. Né? Tanto que seu TCC, sua monografia, sua dissertação, você apresenta ela. Né? Embora não seja ao vivo, né, vocês vão poder apresentar isso aqui. Tá? Vocês vão poder falar sobre o tema, o que pesquisou. Né? Vocês vão poder se entrevistar aí, se vocês quiserem, né, entrevistar uns aos outros. Minha dica para vocês é que concentre a pesquisa na sala, para ficar mais fácil. Porque outra coisa que a apostila fala para vocês, né, é a questão da pesquisa ser exequível. Né? O que é exequível? Outro adendo aí, observação. Ó. O que é exequível? Ser executada, né? Ela pode ser executada. Se você quiser alguma coisa a nível Brasil, você vai conseguir chegar? A nível mundial, a nível de Lagoa da Prata, às vezes até a nível do bairro, infelizmente você não consegue chegar. Né? Então, assim, pensem nisso. Né? Pensem em algo mais local, algo que vocês possam fazer, né, que não deem tanto trabalho assim, que vocês possam ter um objetivo, né, que vocês possam ter dados que possam ser analisados para dar uma resposta para o que vocês querem. Tá? Pensem mais num contexto de sala mesmo, tá bom? Beleza, gente, fico por aqui. Se vocês tiverem dúvida, temos aula, né, na segunda-feira. Estarei lá para responder as questões de vocês, ok? Falou, abraço.